Fluminense e Aparecidense, Copa do Brasil, hoje 21h30 na Amazon Prime. Sobre isso o vídeo de hoje, você sabe, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Depois de 3 jogos sem vencer, um empate recuando o time contra o Vitória no Maracanã, o empate pela Sul-Americana com reservas e nem mesmo o técnico Renato Gaúcho foi trabalhar em Santiago. E uma derrota patética contra o Botafogo, merecida, o Botafogo mereceu vencer, mas uma atuação ridícula do time do Fluminense. O Fluminense retorna a campo contra a Aparecidense pela Copa do Brasil. Uma nova fase da Copa do Brasil, mais alguns milhões em jogo, e o Fluminense fazendo o primeiro jogo em casa. E precisando, obviamente, fazer um resultado até para, de repente, poupar alguns jogadores no jogo de volta lá em Goiás. O Fluminense deve ter mudanças no seu time para o jogo de hoje. O time deve ser Fábio, Samuel Xavier, Inácio Freitas e Fuentes no lugar do René, o que é uma boa notícia. Mudança também no meio, com a saída do Bernal e a entrada do Nonato. Eu não sei que fetiche é esse que o Renato Gaúcho tem com o Nonato, mas deve ter o Martinelli como primeiro volante, Nonato como segundo volante e o Ganso como terceiro homem de meio campo, fazendo a armação das jogadas. E no ataque, o Arias pela direita, o Cano de centroavante e o Keno entrando no lugar do Canóbio. Reparem que o Keno não era nem a primeira opção de substituição para o Renato Gaúcho, tanto que contra o Vitória ele coloca o Serna, e não o Keno no lugar do Canóbio, perdão. E agora entra o Keno e não o Serna como titular. Talvez Renato tenha entendido e aprendido que o Serna rende melhor pelo lado direito e não pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito tem o Arias. E aí não tem como ter uma competição de Arias com Serna. O Arias é evidentemente muito melhor. Então, mais uma vez, um técnico troca peças como se esse fosse o problema do Fluminense e não a falta de padrão de jogo. O Fluminense é um time espaçado, que não consegue ter as linhas próximas, não consegue sair na transição, não consegue sair tocando a bola. E embora Renato Gaúcho tenha pouco tempo de trabalho e evidentemente com a sequência de jogos, poucos treinos para acertar o time, tá brabo aturar um time que não tem padrão de jogo, que começou animado, porque se livrou da arrogância do Mano Menezes, chegou o boleirão, o que fala a língua dos jogadores, mas que parece que não consegue aprender o que é o futebol moderno. E com o salário que o Renato Gaúcho recebe, o Fluminense poderia ter trazido um técnico atualizado, um técnico moderno, um técnico que faça esse time jogar a bola, porque esse time é técnico, e precisa de um esquema de jogo, de um padrão de jogo que favoreça a técnica do Ganso, do Arias, o faro de gol do Cano, a velocidade do Keno, com o Thiago Silva, a saída de bola do Thiago, do Martinelli, que aproveite melhor o Bernal, o Hércules quando voltar, que é um bom jogador, mas que não rende porque não tem, não tinha um técnico como o Mano Menezes, agora tem um cara que não é tão ruim quanto o Mano Menezes, mas que também não é um grande técnico. Não é um cara que você olha e fala assim, nossa, esse cara é o cara que vai botar o Fluminense para jogar futebol. De toda maneira, com todos esses problemas, com os problemas administrativos, da falta de um vice-presidente de futebol, da falta de um diretor de futebol moderno, com o presidente sendo um candidato a CEO da SAF, da futura SAF do Fluminense, e se preocupando mais com isso do que com o próprio clube, o Fluminense tem a obrigação de ganhar da Aparecidense. Com todo o respeito à Aparecidense, o Fluminense tem a obrigação de ganhar deles no Maracanã e lá em Goiás também. Mas aqui no Maracanã, nesse jogo de volta hoje, o Fluminense tem a obrigação de fazer um placar elástico e sair com a vaga encaminhada do Maracanã. Não tem registro de confronto entre Fluminense e Aparecidense. Procurei lá no flusão.xyz e não encontrei nenhum jogo entre as equipes, então será a estreia desse confronto e nós esperamos evidentemente que o Fluminense vença. É um dia ruim, uma terça-feira, não é um dia tradicional de futebol para a gente, para os brasileiros, é um horário péssimo, 21h30, num Rio de Janeiro sitiado pelas milícias, pelo tráfico e pelo governo estadual, mas
Quem puder ir, quem tiver segurança para voltar do Maracanã, por favor, compareça e incentive o time. Se tiver de vaiar, vai no final, mas vaiem as pessoas certas. Tá? Olhe para o camarote e meta uma vaia e um sonoro. Ei, Mário Bittencourt, vocês sabem o restante, porque não dá para o Fluminense continuar acéfalo do jeito que ele está. Tá? Então, 21h30 na Amazon, para quem for ver na televisão, no Maracanã, para quem puder ir e voltar com segurança, Fluminense e Aparecidense, para encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e colocar mais alguns milhões na conta bancária do Fluminense. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.